Olá, Brasil! Começamos agora mais um programa Siga esse Exemplo na Onda da Solidariedade. E hoje nós estamos aqui em São Paulo, estamos procurando o presidente do Fórum das Instituições Filantrópicas. Filantropia, amor ao próximo. Instituições que prestam serviços de qualidade, que estão à disposição de toda a comunidade do nosso país. E a gente vai falar um pouco sobre filantropia, qual a importância da filantropia. Sempre há uma confusão entre serviço público e serviço prestado por instituições filantrópicas, que são instituições particulares que abrem serviços para a população na área de educação, saúde e assistência social. E eu já estou olhando aqui, encontrei o presidente, doutor Custódio, professor Custódio, presidente do Fórum, que vai abrir o nosso programa falando um pouco o que é filantropia. Quantos anos existe filantropia no país e qual a importância disso para você que está nos assistindo? É um prazer estar aqui com você, presidente. Obrigado pela oportunidade, cumprimento a todos que nos assistem. Eu quero dizer que a filantropia ela é tão integrada nas nossas vidas que às vezes nós nem percebemos que elas existem. É difícil você ter alguém que de alguma maneira não tenha contado com algum serviço de instituições filantrópicas, seja da saúde, assistência social ou educação. A filantropia existe no Brasil desde o descobrimento do Brasil. Nós temos instituições filantrópicas que estão aqui fazendo bem nas três áreas desde o descobrimento do Brasil. Cito algumas confessionais, como os jesuítas, estão aqui há 500 anos, os beneditinos estão aqui há 500 anos, e há 500 anos, 400, 200, muitas instituições, a grande maioria são instituições centenárias. E qual é a principal característica? É essa de fazer o bem à sociedade. Instituição filantrópica que nós defendemos no Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas são as instituições que são certificadas pelo governo, isto é, elas são auditadas, elas são fiscalizadas e elas têm que prestar serviços à comunidade. O ensino superior, a educação básica, tem que dar bolsas. E, normalmente, o setor oferece, muitas vezes, muito mais bolsas do que aquilo que, seguindo a lei, deveriam ser oferecidas. Na área de assistência social, é disponibilizadas vagas gratuitamente, tá certo? A toda a população que necessita. Na área de saúde, eu posso dar um exemplo. Hoje, com a situação de desemprego, quem vai atender alguém que perdeu o seu plano de saúde? É um hospital filantrópico. E você, muitas vezes, recebe esse benefício e não percebe que é uma instituição filantrópica que está fazendo isso. Então, hoje, as instituições filantrópicas representam um braço importante do governo. Eu quero dizer, Priscila, que nós fizemos uma pesquisa com base em dados do governo, dados secundários dos 3 ministérios, mais da Receita Federal. Começamos essa pesquisa aí há 10 meses atrás e, por acaso, ela coincide com o momento onde o debate da reforma previdenciária é o tema do momento, né? Mas, então, esta pesquisa mostra claramente uma importante contrapartida, porque à medida que nós temos o incentivo, uma isenção fiscal de R$1, o setor, a pesquisa comprova que o setor como um todo retorna 6 vezes mais. Então, é um número importantíssimo e quero destacar, por exemplo, na área de saúde, para todos terem uma ideia, o setor de saúde no Brasil representa 53% dos leitos SUS. 53%. E se você considerar cirurgias de alta complexidade, o setor de filantropia, os hospitais filantrópicos, representam 60% de todos os atendimentos. Na área de educação, nós representamos hoje 31% das bolsas que são dadas para pessoas que necessitam e que têm uma nova oportunidade, um novo horizonte que de outra maneira elas não teriam. Nós representamos para cada R$1 de imunidade que as instituições têm, nós representamos 3,86%. Quer dizer, o retorno à sociedade
é muito grande. Eu queria então aproveitar nesse momento para vocês verem cenas lindas de alguns bolsistas que são beneficiados por uma instituição filantrópica e estão aí numa reunião, vocês vão adorar ver essas cenas. Estamos aqui no município do Guarujá, no litoral paulista, trabalhando a questão da filantropia. Fazer o bem faz bem pra gente. Estamos aqui no Núcleo de Projetos Sociais da UNAEP e nós vamos falar com uma pessoa que realiza um trabalho lindo. Isso é muito gratificante para mim, porque a gente tem a oportunidade de ajudar, de se doar 4 horas por semana para esse fim, para que as crianças, para que os adolescentes tenham uma noção de cidadania e que consigam se inserir no mercado de trabalho. E você, depois que entrou na universidade, sentiu essa onda da solidariedade, o que mudou na sua vida? Muda a nossa vida, transforma a nossa vida, atinge as nossas famílias. Fazer o bem faz bem? Sim, faz muito bem. Só de saber que trazer esses jovens para cá, afastar ele da comunidade que ele mora, do cotidiano dele, dando uma oportunidade dele ingressar numa faculdade, é maravilhoso. Bom, então siga esse exemplo e venha conosco na onda da solidariedade. E hoje o programa está na maior felicidade. Nós estamos nada mais com nada menos que o presidente das instituições filantrópicas. Siga esse exemplo, venha na onda da solidariedade, faça o nosso Brasil melhorar. Então é uma honra, né, tê-lo no nosso programa, siga esse exemplo. Professor, o senhor colocou que esses dados foram compilados em cima de documentos dos próprios ministérios de educação, da assistência social, da saúde, e também colocou que tem um site, né, que as pessoas podem acessar. Então eu vou pedir para que todos olhem aqui embaixo o site do fórum, consulte quais são as instituições no Brasil que prestam esse serviço à população de alta qualidade. E não confundam mais, fazer filantropia não é só o governo que faz. Filantropia é feita por pessoas do bem. Pessoas que acreditam que o amor ao próximo e um serviço de boa qualidade são as premissas para um país que queira realmente ser sustentável e queira realmente igualdade. Presidente, em relação às filantrópicas, qual o maior desafio que essas instituições hoje possuem em nosso país? Bom, primeira coisa é que a população tenha conhecimento que existem algo em torno de 10 mil instituições filantrópicas fazendo bem. E são instituições filantrópicas que têm um certificado. Significa o seguinte, elas são auditadas, prestam contas, se não estiver atendendo, elas não recebem o certificado e são um braço importante do governo, sem o que não teria como atender esta amplitude que as filantrópicas atendem. E que são instituições do bem, que fazem o bem, e muitas vezes elas nunca quiseram aparecer ou demonstrar o trabalho que fazem, um trabalho importante. Você pode constatar que muitas pessoas puderam ser salvas porque tiveram um atendimento médico de emergência, porque se você não tem condições de ser atendido por um hospital particular, você vai ser atendido por um hospital filantrópico. É lógico que a demanda é tão grande e tão gigantesca e a falta de recursos muitas vezes não permitem um atendimento tão chique, tão vamos dizer, com os recursos todos, mas você vai ser atendido e nesse momento de desemprego, certo? Você tem os hospitais filantrópicos. Quero dizer que, como a Priscila perguntou,
os dados, essa pesquisa é uma pesquisa inédita. É a primeira vez que o Brasil tem disponibilidade desses dados. E esses dados foram obtidos, são dados oficiais do Ministério de Desenvolvimento, de Educação e da Saúde. Nós demoramos 10 meses, porque os dados estão disponíveis, mas nós tivemos, a empresa de pesquisa, que é uma das maiores do Brasil, precisou sistematizá-los. Então, são dados oficiais, inclusive da Receita Federal. Então, estes dados mostram claramente que o setor dá uma importante contrapartida. Quer dizer, se você considera hoje os atendimentos de saúde, os atendimentos de assistência social e os atendimentos de educação, você não consegue dizer o que seria o Brasil sem essas organizações. Em cima disso, professor, se as instituições hoje filantrópicas na área de saúde, educação e assistência social parassem por 24 horas, o que aconteceria? É inimaginável, porque quando você tem que 53% do atendimento SUS é feito pelas filantrópicas, e como eu disse, 60% com alta de complexidade, o Brasil pararia, não precisaria ser 24 horas. Eu acho que se parar por alguns minutos, né, o Brasil entra em colapso. Na hora que você fala de assistência social, né, não tem como você ter o amparo das pessoas que precisam se aquela organização não funcionar por alguns minutos, algumas horas. Não é possível imaginar o que seria o Brasil sem as instituições filantrópicas. Então é um braço importantíssimo. E quando você vê a importância do setor, para terem uma ideia, nós representamos, durante o exercício de um ano, 161 milhões de atendimentos. É um número impactante. E nós temos 1.300.000 pessoas que são funcionários diretos das instituições filantrópicas. Então veja a importância do setor, principalmente no benefício que ela promove à população. Bom, para ficar mais claro ainda sobre filantropia, veja o vídeo que nós vamos passar agora. Óbvio é tudo aquilo que é fácil de entender, que é incontestável. Mesmo o que é incontestável precisa ser lembrado de vez em quando. Esse vídeo foi feito para lembrar você do óbvio. Isto é um cão. A Itália é um país da Europa. Faz frio no Polo Sul. Michael Jordan é um homem alto. Instituições filantrópicas colaboram no desenvolvimento social. Todas essas afirmações são óbvias, mas uma delas precisa ser melhor entendida, lembrada e preservada. Filantropia vem do grego e significa amor à humanidade. A melhor maneira de valorizar o ser humano é assegurar o seu direito à educação, saúde e assistência social. E é isso que as instituições filantrópicas fazem em parceria com o Estado. Por sinal, as primeiras escolas e o primeiro hospital do Brasil, a Santa Casa de Santos, foram fundados por instituições filantrópicas. Elas foram pioneiras na formulação e execução das políticas públicas desde o descobrimento. Até hoje, as instituições colaboram ativamente com o Estado e são fundamentais para o atendimento da população no ensino, nos hospitais e entidades de assistência. Certamente você ou alguém da sua família já foi beneficiário de uma filantrópica, mesmo sem saber disso. Em reconhecimento, a Constituição criou imunidade tributária, viabilizando a continuidade das instituições. Óbvio e justo, certo? Infelizmente, não para todos. A incompreensão sobre o papel da filantropia levantou questionamentos e trouxe inseguranças jurídicas. Com a atuação descentralizada, ninguém representava as filantrópicas no governo. Eis que em 2013 surge o FONIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, formado por mantenedoras de instituições filantrópicas da educação, saúde e assistência social. O FONIF existe para que o óbvio não fique oculto. O FONIF existe para preservar a dignidade dos brasileiros. O FONIF existe para lembrar você que todo cidadão deve ter acesso às políticas públicas e ser bem cuidado. Agora, quem precisa cuidar do FONIF é você, entendendo o assunto, apoiando a causa e juntando suas forças. Venha se juntar ao FONIF para cuidar do que é óbvio.
E após assistir essa explicação muito didática sobre o que é filantropia, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta em nosso programa Siga Esse Exemplo, na onda da solidariedade, hoje tratando de um tema muito importante para o nosso país, filantropia. E nós não podíamos deixar de estar aqui neste momento para continuar a nossa conversa, esse bate-papo maravilhoso com o professor Custódio, que é presidente do Fórum das Instituições Filantrópicas do país. Professor, qual é o grande desafio hoje das instituições filantrópicas do nosso país? Bem, os desafios são diversos, tá certo? Talvez eu possa escolher alguns para poder responder a sua pergunta. Hoje nós temos alguns ajustes, porque a legislação foi mudando e o que era feito somente porque era visão ou carisma, porque quando as instituições filantrópicas começaram, não havia ministérios, não havia legislação e nem por isso elas deixaram de fazer a filantropia. E o governo, preocupado e muito corretamente, hoje nós temos a legislação, ela acaba muitas vezes engessando um pouco. Vou dar um exemplo para todos vocês. Na área de educação, né, existem muitas instituições que não dão só educação. Elas dão alimentação, dão transporte e dão uniforme. Tudo aquilo que não é educação, certo? Não é considerado como filantropia. Nem os atendimentos, por exemplo, nas universidades, o atendimento na parte de saúde, de assistência social, nem isso é considerado? Olha, estatisticamente não. Infelizmente nós temos uma caminhada ainda para fazer. Mas voltando ao assunto da educação, qual é o problema? Se você quiser colocar isso como uma vamos dizer, se você quiser considerar o uniforme, a alimentação, o transporte, o material escolar como filantropia, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que prestar contas ao MEC, que é o Ministério da Educação, vai ter que prestar contas ao Ministério do Desenvolvimento e vai ter que prestar contas, conforme o caso, se der algum atendimento médico, ao Ministério da Saúde, com uma infinidade de relatórios. Então, as instituições priorizam um setor e acabam prestando contas e sendo auditadas por um determinado ministério. Isso é complexo, é trabalhoso, né? Então, isso é parte do serviço que as instituições filantrópicas têm que fazer porque a legislação assim exige. E também, como eu disse, a legislação não cobre esses atendimentos como os hospitais universitários que atendem as pessoas não são considerados como filantropia, tá certo? É o mesmo caso das universidades, que o senhor falou da educação básica, uniforme, alimentação. Nas universidades, existe a bolsa de estudo da filantropia. É o mesmo caso, toda aquela parte de atendimento que as instituições fazem, como saúde, atendimento na área de saúde, atendimento na área de ação social, em projetos sociais, tudo isso é desconsiderado pelo governo? Na verdade, não faz parte do que se chama de prestação de contas da filantropia. Tudo isso acaba sendo extra. Tanto é que a pesquisa que foi feita, quando nós falamos anteriormente, para cada R$1 o setor retorna 6, sem considerar tudo isso que nós falamos. Então, certamente, o montante de contrapartida é muito maior. E também nós entendemos que hoje é um setor que você pode medir qual é a contrapartida. O governo dá o incentivo. Eu diria que uma outra dificuldade, por exemplo, alguns setores, especialmente como a assistência social e saúde, não dá para expandir porque faltam recursos. A gente entende o momento difícil da economia, mas o fato é esse, quer dizer, quando nós multiplicamos R$1 que nós recebemos isenção e nós retornamos 6, se nós recebêssemos 2, retornaríamos 12. Então, isso é uma dificuldade hoje de medir totalmente toda a intensidade de quanto representa o setor,
né, nesses detalhes que eu mencionei, mas tem inúmeros outros. É uma dificuldade, muitas vezes, da legislação, que ela é complexa, mudou muito várias vezes. Então, o que é do passado, o que é da legislação presente, há uma complexidade que muitas vezes, com toda a franqueza, há muitas dúvidas também. Então, você fica muito sujeito a ter problemas de renovação do seu certificado, porque há uma interpretação da lei complexa. Por exemplo, na área de educação, né, você tem que dar bolsas por unidade, por curso, por turno, quer dizer, e muitas vezes existe uma unidade onde o poder aquisitivo é muito bom. Então, você tem pessoas de alta renda, mas você tem que dar naquela unidade as bolsas por curso, por turno, porque são necessárias. Quando você poderia distribuí-las melhor em áreas de extrema necessidade, você poderia dar mais bolsas, atender melhor, né? Que às vezes são pessoas que é a única chance, a única oportunidade que elas têm na vida de sair de uma situação de pobreza para um novo horizonte, uma nova profissão, uma nova perspectiva, e ainda com cursos de alta qualidade. Inclusive, eu queria dar uma informação de primeira mão. Hoje, as instituições filantrópicas são aquelas que têm as melhores notas na área de educação, as melhores notas do MEC são de instituições filantrópicas. E são essas instituições filantrópicas que dão as bolsas, então as pessoas fazem cursos de alta qualidade. Quer dizer, é uma grande oportunidade, é uma grande ajuda, não é? É uma discrepância, né, presidente? Você acabou de colocar, né, que a Bolsa da Filantropia, ela é igual para qualquer região e não é um fator socioeconômico, né? Seria um fator de distribuição não igualitária, porque no momento que você tem uma região com alta vulnerabilidade, o normal seria ter um número maior de bolsas ali. Pelo que a gente pesquisou antes de estar aqui com você, presidente, as instituições, para atender a comunidade, além de atender o que eles exigem, a legislação exige, colocam mais bolsas porque aquele local é vulnerável. É isso? Eu diria o seguinte, a lei determina que a instituição, naquela unidade de alto poder aquisitivo, atenda o número de bolsas. Então, você tem que encontrar bolsistas numa região que não é uma região de carência. Mas você tem que atender a lei. Você tem que escolher as pessoas que têm realmente necessidade, pessoas de baixa renda, que vêm das escolas públicas e tudo mais. Mas o atendimento nas regiões de alta renda tem que obedecer o mesmo critério. O grande problema é que você não tem alunos, por exemplo, naquela região que atendam às exigências de carência. O que eu quero dizer é que você tem um grande trabalho para poder encontrar alunos com dificuldade, com carência, quando você tem regiões que sobram alunos com grandes necessidades. Então, o que eu quero dizer é que se essas bolsas pudessem ser divididas, independente de ser o turno, ou de ser o curso, ou de ser a unidade, pudesse ser feito por regiões, você poderia... Ou critério social. Na verdade, o critério social já existe, mesmo para as regiões de alto poder aquisitivo. Então, mas como você encontrar pessoas de baixa renda numa região de alto poder aquisitivo? Mas você tem que encontrar, porque se você não encontrar, você não atende à lei. Então, essa é uma grande dificuldade. E uma das dificuldades que você colocou aqui é a questão das pessoas saberem o que é setor público e o que é um atendimento feito por uma filantrópica. Como é que as pessoas que estão nos assistindo podem saber aonde estão essas instituições filantrópicas? Bom, na verdade, elas estão no Brasil inteiro. Há uma certa concentração na região centro-sul. Como eu disse, você precisa, a única forma de identificar primeiro, você pode perguntar, segundo, há uma placa obrigatória de identificação que diz, esta é uma instituição filantrópica. Portanto, ela faz parte desse conjunto de organizações que eu estou dizendo, que elas fazem um atendimento gratuito, né? E em benefício à população. A outra maneira é no próprio site da própria empresa, etc. e tal. Então, às vezes, ela passa despercebida exatamente por causa disso. E eu queria só complementar. Muitas vezes o que acontece é que
pelo fato das organizações filantrópicas não divulgarem os seus dados, as suas informações, elas ficam escondidas, ocultas, fazendo um grande bem à sociedade. E o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, ele surgiu desse clamor, dessa necessidade de ter um órgão que pudesse defender as necessidades de legislação, os direitos constitucionais que elas têm, capacitar e também juntar vamos dizer, a sinergia, as oportunidades, os conhecimentos e estarmos aqui como eu estou, graças a esta organização que foi estabelecida. Quero dizer que eu tenho um grande prazer enorme de estar falando com vocês aqui pela doutora Priscila, professora Priscila, não sei nem como tratá-la pelo o currículo maravilhoso. Eu quero também tomar a liberdade de dizer que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que vocês fazem. É uma organização que vem de primórdios com uma visão institucional, clara, de qualidade, que sempre zelou por isso. Então, para mim é um grande privilégio estar falando com vocês aqui, sendo entrevistado pela professora doutora Priscila. É um grande prazer. Espero que vocês, na área de saúde, não precisem de hospital filantrópico, mas se um dia precisarem, eles estarão lá para atender vocês e pelo SUS. Espero também que vocês não necessitem de uma bolsa, mas se necessitarem e se enquadrarem e tiver a condição, vocês vão ter a mesma... Ninguém vai saber que você é bolsista, mas você vai poder estudar numa instituição. Eu quero também dizer que a UNAERP tem se destacado, inclusive, nas notas dos indicadores do MEC em termos de qualidade. Então, um grande abraço, à doutora Elmara, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, a Alicia e tantas pessoas queridas que compõem a UNAERP. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Siga esse exemplo na onda da solidariedade. Gostaria de agradecer muito ao presidente, né, por ter nos concedido essa entrevista, estar conosco no nosso programa e dizer: o Brasil tem jeito sim. Valorize as instituições sérias, instituições de qualidade, que prestam serviço para a população. Então, portanto, foi um imenso prazer estar aqui com o professor Custódio, falando sobre filantropia e finalizando agora em conjunto comigo o programa Siga Esse Exemplo, na onda da solidariedade.